João capítulo 15, versículo de número 14. Palavras de Jesus para os seus discípulos, né? Jesus, antes de ser crucificado, dá as últimas instruções aos seus discípulos. Antes de ser preso, Jesus lhes dá algumas instruções e uma delas está no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 15, versículo de número 14 diz assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Dá para você decorar esse versículo aí no seu coração? João capítulo 15, versículo 14. É bem facinho, tá bom? Então dá para você decorar aí. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu quero começar fazendo para você algumas perguntas, né? Algumas perguntas. Você hoje, diante das circunstâncias que você está atravessando, será que você está pensando em desistir? Será que você já pensou em desistir de tudo? Em abandonar a cruz? Em abandonar o barco? Pois é, eu preciso que você abra seu coração neste momento, porque Deus quer falar com você. Deus quer renovar a sua fé. Eu espero que ao final dessa breve reflexão, aleluia, você decida fazer a vontade de Deus. Você decida continuar no seu lugar. Continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Continuar fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer. Jesus disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem tudo que eu vos mando. Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, não dá pra gente dar uma de super crente. Não dá pra gente dar uma de super cristão, né? Não dá pra gente dar uma de que está sempre tudo bem. Há momentos em nossas vidas em que fazer a vontade de Deus é muito difícil. Eu que o diga, né? Eu posso testificar isso para você. Há momentos que fazer a vontade de Deus é dificílimo. E o que devemos fazer quando Deus nos pede algo que nós não queremos fazer? O que a gente faz, né? Porque há momentos que você não quer fazer. Tem momentos que você não tem força para fazer o que Jesus te pede, o que a palavra dele pede. Só que nós devemos simplesmente nos submeter à vontade dele. Porque Deus tem planos muito maiores do que os nossos. E nós só iremos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, se nós obedecermos a Ele. Jesus disse, eu vou repetir de novo, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Perceba que Jesus não disse que nós seremos amigos dele apenas no que nós concordarmos, ou aquilo que nós acharmos confortável ou prazeroso de fazer. Não. Não. Muitas vezes, por fazer a vontade de Deus, nós seremos aborrecidos, ficaremos chateados, nós seremos afrontados, nós ganharemos inimizades por fazer a vontade de Deus. Pessoas sem mais nem menos comprarão briga de graça conosco, né? Decidirão nos odiar, porque nós iremos querer fazer a nossa vontade e não podemos fazer, né? É verdade que para fazer a vontade de Deus, muitas vezes você gostaria de fazer o que te agrada e gostaria de fazer o que agrada as pessoas. Só que, se nós fizermos só o que agrada as pessoas, nós não poderemos ser chamados de amigos de Jesus. Porque ele disse, serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
E isso independe da opinião alheia. Se vão gostar ou se não vão gostar. Se vão aceitar ou se não vão aceitar. Isso independe do nosso querer. Se nós vamos querer ou se não vamos querer. Né? Lucas capítulo 14, o doutor Lucas se expressando vai dizer assim, Jesus se expressando vai dizer assim: se alguém vem após mim, né, e ama ao seu pai ou a sua mãe ou aos seus filhos mais do que a mim, ele não é digno de mim. Ele não é digno de mim. E aí quando nós lemos, preste atenção, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que homens e mulheres também queriam fazer a vontade deles. Mas eles tiveram que se submeter à vontade de Deus. Eles tiveram que aborrecer a própria vida para fazer aquilo que o Senhor pedia. Quando nós olhamos para Davi, por exemplo, ele queria construir um templo para Deus. Mas esse não era o plano do Senhor para ele. Então Davi teve que obedecer. O Senhor disse: você não construirá o templo. Ele não pôde fazer, porque Deus tinha planos para o seu filho Salomão de construir o templo no lugar de Davi. Porque Davi foi homem sanguinário, derramou muito sangue. Quando nós olhamos para o profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar ao povo de Nínive, mas ele não aceitou, porque ele não queria que o Senhor alcançasse aquelas pessoas que eram más. Então Jonas fugiu em um barco e foi na direção totalmente oposta à da vontade de Deus. Só que ele foi arremessado ao mar para ser morto. Mas pela misericórdia de Deus, um grande peixe engoliu a Jonas e ele ficou 3 dias refletindo a respeito da vontade do Senhor para a vida dele. E foi somente quando ele se arrependeu. O texto vai dizer que das profundezas do ventre do peixe, Jonas orou, clamou a Deus e decidiu se submeter à vontade de Deus. Até que aquele peixe vomitou a Jonas na praia e ele voltou a cumprir o seu chamado. Vemos também na vida de Jó, não é? Que ficou muito triste, angustiado, aborrecido, porque uma grande tragédia atingiu a sua casa e ele perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus 10 filhos. Mas o que foi que Jó fez? Ele se submeteu à vontade de Deus. E uma das expressões mais clássicas de Jó foi essa: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não existe exemplo maior na Bíblia do que a vida de Jesus, do próprio Jesus, que foi alguém que se submeteu totalmente à vontade do Pai. E nós vemos como foi a oração de Jesus momentos antes de ser crucificado. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Aleluia. E por que Jesus não relutou contra a vontade do Pai? Ele era filho. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Por que será que Jesus não relutou contra a vontade do Pai? Simplesmente porque ele teria que carregar os pecados do mundo inteiro na cruz do Calvário. Ele sofreria um castigo que não era dele. Era o castigo que eu e você merecíamos. E por isso a sua carne queria falar mais alto, queria desistir. Jesus queria um outro método, uma outra forma de pagar esse preço. Mas o Pai, o nosso Deus, não queria outro método, queria esse. Queria que ele fosse para a cruz do Calvário. Oh, meu Deus! Será que você já está entendendo? Na vida de todo cristão, chegará o momento em que nós teremos que escolher entre obedecer a Deus ou fazer as coisas do nosso jeito. E quando nós decidimos fazer a vontade do Pai,
Ainda que a gente não goste dela. Tem coisas, eu vou ser sincera com você, tem coisas que o Senhor diz assim: Jaqueline, é para fazer desse jeito. Eu digo: ah, Senhor, não. Mas eu queria fazer dessa forma. Mas Deus disse: se você quiser me obedecer, vai ser desse jeito. E eu fico: Senhor, mas dessa forma seria melhor. E o Senhor fica: não, quem sabe que é melhor sou eu, não é você. E toda vez que a gente faz contrário à vontade de Deus, para satisfazer a nossa carne, nós pagamos um alto preço. Aleluia. Mas quando nós decidimos fazer a vontade do Pai, ainda que não gostemos dela, nós começamos a experimentar a perfeita, agradável e a boa vontade de Deus. Talvez você esteja aí sofrendo, passando por lutas, e você já sabe do chamado que Deus tem para a sua vida. Você já sabe o que Deus quer que você faça. Então ouça o que eu vou te dizer. Se você não se submeter à vontade de Deus, não renunciar certos erros, certas fraquezas, e continuar querendo resolver tudo sozinho, tudo sozinha, você não terá paz no seu coração. Se você quiser seguir as suas próprias vontades, se você quiser seguir os seus próprios desejos, tenha certeza, você não terá paz. Só tem paz quem está no centro da vontade de Deus. Por mais que esteja no meio da guerra, no meio do furacão, como diz a Lauriette, no olho do furacão, mas está no centro da vontade de Deus, então ele sente paz. Você precisa abrir o seu coração e abrir o jogo com Deus. Conte a Ele das suas lutas, das suas dificuldades e até mesmo dos seus desejos carnais. Mas também diga que você está disposto a fazer a vontade do Senhor. Custe o que custar, não importa o que aconteça daqui para frente. Se a cruz estiver pesada e você tiver que sofrer humilhações, perseguições e se sentir sozinho, saiba que todo sofrimento durará por um breve momento. Mas logo você será consolado pelo Espírito Santo, porque quando decidimos obedecer ao Senhor, a paz dele preenche o nosso coração. Não despreze a sua cruz. Não despreze a sua cruz. Você acha que todo dia eu queria estar aqui pregando, eu queria estar nas igrejas pregando? Você acha que todo dia eu queria estar dizendo o que Deus manda, fazendo o que Deus manda? Nem sempre a gente quer. Nem sempre eu quero pregar, nem sempre eu quero cantar, nem sempre eu quero fazer a vontade de Deus. A minha carne não quer, mas eu sei que a vontade de Deus é o melhor para mim. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio.